Olá pessoal, eu me chamo Emanuel e sou caminhoneiro. Eu moro em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Quando eu me mudei para lá, viemos, a minha esposa e eu, de Minas Gerais, em busca de novas oportunidades de trabalho. Então tivemos filhos e, é claro, queríamos proporcionar uma vida mais tranquila para eles. Foi por esse motivo que eu conversei com a minha esposa e decidimos nos mudar para o interior de São Paulo. Comecei a trabalhar como caminhoneiro e passei muitos anos nessa atividade. As pessoas que eu conheci na cidade, principalmente do bairro onde morávamos, sempre comentavam que aquele bairro era conhecido por histórias de assombrações. No entanto, eu nunca vi nada que me assustasse naquela região. As pessoas costumavam dizer que, de vez em quando, principalmente na Semana Santa, perto do final de semana, mas precisamente na Sexta-feira da Paixão, surgiu um grupo de pessoas caminhando pelas ruas do bairro durante a madrugada. Eles seguiam segurando velas e cantando uma música cuja letra ninguém entendia. Vestiam roupas escuras e as mulheres também usavam véus escuros. O destino desse grupo era uma colina próxima, perto de uma rodovia que passava perto do bairro de onde eu moro. Para ser bem sincero, eu nunca levei essas histórias muito a sério, pois acredito que são lendas que foram passadas de geração em geração por pessoas que adoram contar histórias assombradas para assustar umas às outras, e muitas levam isso muito a sério. Eu sei que muitos acreditam, mas nunca fiquei realmente assustado com a ideia de espíritos assombrando um bairro. Algumas casas podem até parecer sombrias, mas eu nunca vi nada, principalmente porque eu tenho um pouco de dificuldade em acreditar nessas coisas. Eu não duvido das histórias, apenas eu tenho um pouco de ceticismo, pois com minhas viagens noturnas e paradas em lugares remotos, muitas das vezes precisando até encontrar algum posto de gasolina seguro para estacionar o caminhão e assim passar a noite, evitando então locais perigosos e afastados da população. Eu sei que é importante tomar cuidado com essas situações, pois lugares escuros e isolados podem ser perigosos e muitas das vezes eu e o meu ajudante fomos obrigados a parar perto de alguma chácara ou fazenda escura. Enfrentamos tempestades durante a madrugada, mas nunca vimos nada, absolutamente nada, e nenhum tipo de assombração. No entanto, aconteceu que uma vez eu cheguei em casa e isso era uma sexta-feira santa, e naquela noite eu senti algo estranho. Eu cheguei até a comentar com o meu ajudante se ele estava percebendo algo estranho à frente. Estávamos olhando para o bairro onde estávamos. Parecia estar meio escuro, apesar das luzes acesas. Ele olhava e comentava comigo. Realmente, parece que está meio que escuro mesmo, Manuel. Mas eu não consigo ter certeza. Talvez pode ser impressão da gente devido à neblina. Já estávamos tarde da noite e isso poderia estar dificultando a nossa visão das luzes do bairro. Cheguei com o caminhão enquanto esperava o meu ajudante sair para me dar direções para estacionar corretamente. Enquanto o esperava, olhei pelo retrovisor e pude notar que ele começou a olhar para trás para um outro lado. Ele parecia estar muito incomodado. Parei então o caminhão, coloquei a cabeça para fora olhando para trás e perguntei o que estava acontecendo. Ei, você esqueceu? Eu estou precisando de ajuda para estacionar o caminhão. Ele não me respondeu nada, apenas me ignorou. Ele parecia sim estar completamente incomodado por alguma coisa. Eu abri a porta do caminhão e me aproximei dele. E ao chegar perto da carroceria do caminhão, eu vi que ele estava tremendo. Perguntei o que estava acontecendo e se ele estava se sentindo mal e se por acaso
precisava ir ao hospital. Eu falei com ele: o que aconteceu? O que está acontecendo com você, Chico? Me fala. Ele olhou para o braço dele e disse: você não viu? Você não viu? Eu respondi então: olha, eu não vi nada. Eu só vi você parado aí, parecendo ter visto algum fantasma. Foi aí que ele explicou com os olhos arregalados que pessoas haviam passado por ali perto, vestindo roupas escuras e segurando velas e dizendo coisas estranhas. Eles seguiram na direção daquela colina logo ali na frente e ele apontou seu dedo. Você viu ali agora? Você viu? Bom, eu olhei para não contrariá-lo e dei a volta no caminhão e segui na direção da rua. E para minha surpresa, eu fui tomado por um grande susto naquele momento. Eu vi que havia um grupo de pessoas. Elas estavam usando roupas escuras, porém parecia uma imagem bem embaçada. Eu não conseguia saber que tipo de gente estava caminhando, porém eu sei que eles usavam roupas escuras e pareciam que estavam segurando velas acesas em suas mãos e tinham véus em suas cabeças, igualzinho aquelas histórias de terror sobre procissões, no qual as pessoas sempre contavam durante a noite. Então me segurei no caminhão. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu não acreditava mesmo. Estavam levando uma pessoa e parecia que estavam arrastando essa mesma pessoa. Em um determinado momento, eu vi que balançou uma corda e a pessoa que estavam arrastando estava fazendo força para tentar escapar, como se quisesse fugir daquilo tudo. Parecia que aquela pessoa estava sendo levada à força por aquela procissão que estavam indo também em direção àquele morro. O que estava segurando a corda batia nas costas daquele pobre sujeito que estava sendo arrastado. E era um outro homem, e ele parecia bem ruim. Foi então que eu falei para o meu ajudante: tem coisa errada aí, tem alguma coisa estranha. Eu vi uma pessoa sendo arrastada e sendo forçada a seguir com aquela procissão, sem contar que tem um outro homem segurando uma corda e espancando aquele pobre sujeito. Olha, vamos seguir devagar, vamos seguir os passos daquelas pessoas, mas tome muito cuidado, não deixe que eles nos vejam. Então nós seguimos e fomos bem devagar. O medo estava estampado em nossos rostos. Nós percebemos então só depois que eles haviam atravessado a estrada e começaram a entrar pela margem do barranco, penetrando no meio do matagal e desaparecendo logo em seguida. Ficamos olhando e não demorou muito tempo, apenas alguns minutos depois, vimos aquelas velas acesas lá no alto do morro. Elas estavam seguindo na direção de uma árvore que ficava naquela colina. Eu falei para o meu amigo: olha, eu posso estar até enganado, mas eles estão levando aquela pessoa para enforcá-la lá naquela árvore. E é por isso que ela está sendo arrastada por aquele outro homem que está segurando a corda. O meu amigo também confirmou que viu a mesma coisa. Então decidimos voltar correndo para a minha casa para chamar a polícia. Decidimos chamar a polícia, pois nós não poderíamos permitir que um assassinato acontecesse logo ali na nossa frente. Naquela época não tínhamos celulares, mas tínhamos um telefone fixo em casa. Eu entrei na minha casa, o meu ajudante entrou comigo e em seguida eu liguei para a polícia e contei toda a história para eles. Bom, eles não acreditaram muito. Parece até que fizeram pouco caso de mim. Mas diante da minha insistência eles disseram: tá bom, nós vamos mandar uma viatura até aí. Eles pegaram o meu endereço e realmente ficaram lá por um bom tempo vigiando e olhando na região. Eles deram algumas voltas pelas ruas do bairro. Então conversei com os policiais, mostrei a direção onde aquelas pessoas foram, fui até perto da estrada e mostrei lá no alto da colina, onde havia uma árvore, mas não havia mais ninguém lá perto.
toda aquela procissão havia simplesmente desaparecido. Um dos policiais começou a olhar para a minha cara e olhava para a cara do outro amigo dele e balançava a cabeça. Em seguida entraram na viatura e foram embora daquele lugar. Olha, realmente acredito que o policial achou que eu estivesse mentindo, mas o que me ajudou foi que o meu ajudante também estava perto de mim e confirmou toda a história que eu havia narrado para eles. No dia seguinte, eu fui até aquele local com uma câmera filmadora antiga e filmei aquela região para ver se aparecia alguma coisa na imagem. Mas não apareceu nada. Talvez fosse coisas da nossa imaginação pelo cansaço. Talvez nós dois fôssemos levados pela mesma imaginação. Mas que é estranho, é muito estranho, que a mesma imaginação tenha nos feito ver a mesma coisa. Depois de alguns dias conversando com alguns vizinhos e contando a história, um senhor bem idoso, morador daquele bairro, disse que uma vez uma pessoa realmente foi enforcada lá em cima do morro e ninguém nunca descobriu se ela fez aquilo sozinho ou se foi forçada a praticar aquele suicídio ou até mesmo sendo assassinado. Ninguém sabe dizer direito o que realmente aconteceu. Então, pode ser que o que nós vimos foram os espíritos das pessoas que levaram o pobre homem para a morte lá em cima daquele morro. Eu não duvido que realmente alguma coisa de mal aconteceu naquele lugar. Boa noite, o meu nome é Leonardo Bittencourt, tenho 41 anos de idade e moro em Fonte Boa, um município do interior amazonense. Sou formado em História e desde cedo me interessei em estudar as origens do povo do meu estado. Eu comecei em casa, a minha primeira pesquisa ainda muito jovem, pois o meu avô já morou em muitos municípios daqui e me contou como era a vida há anos atrás. Eu só não esperava que ele me contasse uma história de terror vivida por ele e outros moradores. Eu esperava que ele me falasse sobre como era o comércio, a agricultura, a pesca e as fontes de renda, além dos costumes daquela época. Mas eu acabei descobrindo bem mais do que eu esperava e compartilharei com vocês, assim como ele me contou. Naquela época, eu ia para onde tivesse trabalho. Onde estivessem pagando por um serviço, eu estava lá. E por conta disso, eu acabei morando em mais de 10 lugares diferentes e ouvi muita gente contar sobre coisas que ninguém consegue explicar. Com esses olhos, eu vi coisas que vivem nessas matas, coisas que nem a ponta da faca ou a bala podem matar. Teve um tempo que eu peguei um serviço para fazer um cercado para colocar 20 cabeças de gado. Era um serviço que demandava poucos dias de serviço, com mais 2 trabalhadores ajudando. Havia uma casa que pertencia ao dono do terreno, onde ficamos durante esses dias de trabalho. O período era muito quente, tanto de dia quanto à noite, uma temperatura que nenhum banho dava jeito. E logo na primeira noite, eu fiquei tão agoniado que eu abri a porta e armei a minha rede no alpendre da casa. Os outros homens que também estavam comigo fizeram o mesmo, pois ficar dentro daquela casa era como estar em um forno. Haviam muitos mosquitos e uma mata extensa ao redor, mas tínhamos que dormir, e dentro de casa era quase impossível. Até que, durante a madrugada, eu acabei acordando com o som de pessoas cantando um lamento sem letra, mas um lamento de quase choro, no meio do mato. Eu acordei então os outros 2 que estavam comigo, e eles também escutaram a mesma coisa que eu. Em seguida eu peguei a lamparina para acender, mas um dos que estavam comigo tomou de mim a lamparina e disse: "Olha, não faça isso. Isso é coisa de outro mundo. É melhor deixar passar."
Não seja curioso. Nós ficamos olhando e vimos mais ou menos umas 15 sombras, como um cortejo de morte passando por entre as árvores, próximas do cercado de onde estávamos construindo. Elas andavam devagar, mas nós não escutávamos os seus passos. Era só o lamento delas passando, até se perderem no meio da mata. Quando o dia nasceu, eu fui olhar mais ou menos por onde eles haviam passado, para ver se eu via algum rastro, mas o mato estava de pé, ninguém tinha pisado ali. Mesmo sendo muitos, era como se eles nunca tivessem passado naquele lugar. Quando terminamos o cercado, o dono da terra veio ver, então decidimos contar sobre o que havíamos visto. Então ele falou: olha pessoal, na verdade esse é o cortejo do menino morto. O meu pai me contava que há muitos anos atrás morreu um menino aqui de uma doença rara e ele era muito querido. Então as pessoas decidiram fazer uma longa caminhada para enterrar a criança, mas não acharam um lugar. E dizem que onde enterraram não era um bom lugar para ele. Então, eles, depois que morreram, ficam procurando pelo corpo da criança para levar com eles, mas nunca acham e ficam noite após noite lamentando e procurando. Depois de nos contar o que era o que havíamos visto, um homem nos pagou e fomos embora logo em seguida.